O ensinamento da Igreja Católica Romana sobre o Papa é baseado e envolve os seguintes ensinamentos. Romanos católicos. Cristo fez de Pedro o líder dos apóstolos e da Igreja. Mateus 16, 18, 19. Em dar a Pedro as chaves do reino, Cristo não apenas fez dele líder, mas também fez dele infalível ao agir ou falar como representante de Cristo na terra, falando de sua cadeira de autoridade. Esta capacidade de agir no interesse da Igreja de forma infalível quando falando foi passada de Pedro para seus sucessores, dando desta forma à Igreja um infalível guia na terra. O propósito do papado é guiar a Igreja sem cometer erros. Mais tarde, Pedro se tornou o primeiro bispo de Roma. Como tal, ele exerce a autoridade sobre todos os bispos e líderes da Igreja. O ensinamento de que o bispo de Roma está acima de todos os bispos em autoridade é conhecido como a supremacia do bispo de Roma. Pedro passou adiante a sua autoridade apostólica ao próximo bispo de Roma, juntamente com os outros apóstolos que passaram adiante a sua autoridade apostólica aos bispos por eles ordenados. Estes novos bispos, por sua vez, passaram adiante a sua autoridade apostólica aos bispos que eles mais tarde ordenaram e assim por diante. Esta passagem da autoridade apostólica é conhecida como a sucessão apostólica baseados na alegação católica romana de uma corrente contínua de bispos romanos. Os católicos romanos ensinam que a Igreja Católica Romana é a verdadeira Igreja, e que todas as igrejas que não aceitam a supremacia do Papa têm se desviado dela, a Igreja única e verdadeira. Depois de termos visto rapidamente alguns dos ensinamentos da Igreja Católica Romana a respeito do papado, a questão é se estes ensinamentos estão em concordância com as Escrituras. A Igreja Católica Romana vê o papado e a autoridade infalível da Igreja-mãe como sendo necessário para guiar a Igreja, e usa isto como raciocínio lógico para justificar a provisão de Deus neste assunto. No entanto, ao examinar as Escrituras, podemos achar o seguinte: Atos 16:31 é um versículo encontrado na Bíblia e faz parte do livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Neste versículo, Paulo e Silas, dois apóstolos de Jesus Cristo, estão em Filipos, na Grécia, onde foram presos e libertados milagrosamente. Ao sair da prisão, encontra o carcereiro e sua família, que estavam prestes a cometer suicídio por medo de serem punidos pelas autoridades por terem permitido a fuga dos prisioneiros. O carcereiro, vendo o milagre da libertação dos apóstolos, fica profundamente impressionado e pergunta a Paulo e Silas o que deve fazer para ser salvo. Eles respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Este versículo tem um significado importante para os cristãos, pois enfatiza a simplicidade da fé em Jesus Cristo como o caminho para a salvação. A crença em Jesus como Filho de Deus e Salvador é a base da fé cristã e é considerada essencial para alcançar a salvação eterna. A promessa de salvação também se estende à família do carcereiro, indicando que a fé em Cristo pode influenciar positivamente a vida de toda a família.